Fala meus alunos, tudo bem com vocês? Dudu na área, professor de História, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as chamadas capitanias hereditárias. Tema de História do Brasil cai muito em Enem, então fica ligado, roda a vinheta e bora para mais uma aula. Vamos lá! Bom galera, para falar sobre capitanias hereditárias a gente tem que entender o seguinte. Antes das capitanias hereditárias, a gente teve um período chamado pré-colonial da história do Brasil. Esse período consistia das seguintes características, né? Primeiro a gente teve lá a exploração do pau-brasil, que era feito por mão de obra indígena, certo? E essa mão de obra indígena pegava o pau-brasil, levava até o litoral, nas feitorias e trocava por alguma mercadoria. Essa prática é conhecida como escambo. Bom, esse período pré-colonial, como o próprio nome já diz, é um período que os portugueses não tiveram interesse em colonizar aqui a América Portuguesa, até mesmo porque na Europa o comércio era com as Índias, então as Índias davam muito lucro para os europeus nesse período, tá bom? E aí, a partir de 1532 ali, começaram a perceber que eles precisavam colonizar porque havia muitas ameaças estrangeiras, no caso, principalmente os franceses e holandeses, que estavam de olho nessas terras aqui, até mesmo porque faziam ali o contrabando da madeira do pau-brasil, tá? Então os portugueses precisavam colonizar. Agora, como colonizar se não tinham dinheiro, grana para colonizar? Porque, afinal de contas, o custo era muito alto para você colonizar um território tão grande como o Brasil. Foi então que o rei de Portugal pensou na seguinte alternativa: fazer o que já tinha feito lá nos Açores, a chamada capitanias hereditárias. Dividir em 15 lotes de terras, né, toda a América Portuguesa, de norte a sul. Esse sistema funcionava da seguinte maneira: a aristocracia, no caso, um aristocrata, né, recebia um lote de terra e ele acabava recebendo a chamada carta de doação. Ó, essas terras aqui, você vai trabalhar nela, beleza. Então, o lucro que ele tinha ali naquela terra, ele acabava dividindo com a coroa portuguesa, tá bom? Isso tudo estava na chamada Carta de Foral. Na Carta de Foral era um documento no qual ele tinha lá os direitos e os deveres. Então, o capitão donatário, ele tinha os direitos, certo? Do lucro que obtinha ali e também os deveres, por exemplo, de proteger contra invasões estrangeiras, os deveres de, por exemplo, implantar ali vilas e cidades, desenvolver o comércio, né, nesta região. Bom, somente duas capitanias... Olha só, falei duas, 4, 2 mais 2 é 4, mas somente duas capitanias deram certo aqui, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, tá bom? O resto não deu certo. Esse sistema era um sistema aí meio que descentralizado, ou seja, não havia um governo centralizado que comandaria toda a estrutura da colônia, não. Cada capitania tinha lá um capitão donatário, e por isso o nome de capitania hereditária, porque ele passaria aquele comando de pai para filho, certo? Então, acabou que esse sistema de capitanias hereditárias não deu certo no Brasil e Portugal teve que implantar um outro sistema que é chamado de governo geral, que é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Então, forte abraço, galera, e até a próxima, se Deus quiser.